Jesus, nosso Mestre, agradecermos por mais essa oportunidade de hoje. Iniciamos com a prece que nosso Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, o tema de hoje é fé. Por que fé? Não sei, né? A gente fala daquilo que a gente mais precisa escutar, como diz a minha colega Eliana, ali, né? Então, eu acho que a gente vem aqui toda semana fazer o Evangelho, discutir temas, porque a gente precisa realmente ter propriedade daquilo que a gente faz no cotidiano, né? Eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a fé, não somente como uma crença cega, né? Não somente daquilo que a gente escuta e repete, mas a fé que nasce em nossos corações, como diz Kardec e o Espiritismo ensina, né? A fé raciocinada é aquela fé que a gente cria porque a gente entendeu o conceito daquilo. A fé que a gente acredita porque faz sentido na nossa cabeça, né? Não simplesmente porque as pessoas disseram que era assim e que vai ter que ser assim. No decorrer da palestra a gente vai conversar mais sobre isso, mas toda fé que é adquirida na rigidez, quando a gente não tem percepção, quando a gente não entende, quando a gente não raciocina sobre aquilo, ela é frágil, ela se quebra mais fácil. E por que a gente precisa da fé? Para várias circunstâncias da nossa vida a gente precisa da fé, e eu vou começar explicando, né? O que é a fé no Espiritismo? A importância da fé no Espiritismo, fé raciocinada, luz que guia o Espírito. Eu achei interessante porque eu achei algumas questões no livro dos Espíritos, e eu vou ler um pouco, talvez fique um pouco cansativo, mas vocês vão entender no final o porquê. Como a gente está falando da fé raciocinada, eu não quero só falar aquilo que eu penso sobre o assunto ou que a gente estuda sobre o assunto, né? Eu quero que todos nós tenhamos um embasamento e chegamos às nossas próprias conclusões. Questão 872, Livro dos Espíritos. Kardec pergunta sobre a necessidade da fé. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre ceder aos ouvidos à luz oculta que lhe fala ao íntimo, induzindo ao mal, como pode cerrá-lo a voz material daquele que lhe faz ostensivamente. Pede-o pela ação de sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e aclamando para tal fim a assistência dos bons espíritos. Foi o que Jesus nos ensinou por meio do sublime prece, que é a oração dominical, quando manda que digamos: não nos deixe sucumbir à tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Essa teoria da causa determinante dos nossos atos ressalta com evidência de todo o ensino que os Espíritos han dado. Não é só sublime de moralidade, mas também acrescentamos: eleva o homem aos seus próprios olhos, mostra-o livre de subtrair um jugo obsessor, como é livre de fechar a casa dos importúnios. Ele deixa de ser simples máquina, atuando por efeito de uma impulsão independente de sua vontade, para ser um ente racional, que ouve, julga e escolhe livremente dois consensos. Aditemos que, apesar disso, o homem não se acha privado de iniciativa, não deixa de agir por impulso próprio, pois que, indefinido, ele é apenas um espírito encarnado que reserva sobre o envolto corporal as atividades, as qualidades e os defeitos que tinham como espírito. Consequentemente, as faltas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição do nosso próprio espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral que um dia alcançará, mas que nem por isso carece do livre-arbítrio. A vida corpórea lhe é dada para se expurgar todas as suas imperfeições, mediante as provas por que passa, imperfeições que, precisamente, o tornam mais fraco e mais suscetível a sugestões de outros espíritos imperfeitos.
que dela se aproveitam para tentá-lo fazer sucumbir à luta em que empenhou. Se dessa luta vai sair vencedor, ele se eleva. Se fracassa, permanece o que ora, nem pior, nem melhor. Será uma prova que lhe cumpre recomeçar, podendo suceder ao longo do tempo que gaste essa alternativa. Quanto mais se depura, tanto mais diminui os pontos fracos, e tanto menos acesso oferece aos que procuram atrair-lhe para o mal. Na razão de sua elevação, cresce-lhe a força moral, fazendo dele se afastarem os maus espíritos. Todos os espíritos, mais ou menos bons, quando encarnados, constituem uma espécie humana, e como todo o nosso mundo é um mundo menos adiantado, nele se encontra maior número de espíritos maus do que bons. Tal razão, porque aí vemos tanta perversidade, façamos, pois, todos esforço a este planeta não voltarmos, após a presente estada, e para merecermos irmos repousar num mundo melhor. Em um desses mundos privilegiados, onde não nos lembraremos da nossa passagem por aqui, senão como exílio temporário, os espíritos respondem que a fé é a mãe da esperança e da caridade, sem a qual não haveria verdadeira bondade nem perseverança do bem. Então, nessa primeira passagem, a gente vê por que a fé é tão necessária. Inicialmente, porque somos espíritos que estamos evoluindo ainda, somos muito atrasados comparado aos outros planetas, temos fracassos, somos influenciados constantemente, e por isso faz necessário ter a fé. A fé, através da nossa oração diária, através dos nossos rituais que a gente acrescenta ao nosso dia a dia, nos auxilia a ter uma vida melhor. A gente consegue pedir para os espíritos proteção, a gente consegue pedir para os espíritos esclarecimento. Aí tem muitas pessoas que falam assim: mas os espíritos bons vão me ouvir, porque se eles me escutassem eu não estaria nessa situação. Ué, mas quando é coisa ruim a gente não acredita? Quando a gente fala assim, porque fulano de tal lançou um mal olhado para mim, porque aconteceu alguma coisa ruim na minha vida, fulano ou Beltrano estava me olhando assim, cheguei em casa me sentindo mal. Quer dizer que as coisas ruins a gente dá credibilidade, agora as coisas boas a gente não dá essa credibilidade? Quantas vezes na nossa vida a gente foi livrado de situações ou tivemos esclarecimentos que a gente não sabe de onde veio, e depois a gente descobre e fala assim, poxa, às vezes um fulano, um Beltrano chega pra gente, conversa, dá uma orientação que traz um alívio naquele momento. Será que não são os espíritos auxiliando o nosso progresso? Será que a gente está prestando atenção realmente na nossa estadia aqui na Terra? A gente percebe os milagres pequenos que acontecem na nossa vida, ou a gente só dá vazão para as coisas ruins? Eu falo isso porque eu sou acostumada a ver dessa forma negativa, Então a gente faz um esforço para começar a tentar ver o lado positivo da vida, o lado bom das coisas, A gente tem que se empenhar nisso, porque afinal é um rito, é um processo que a gente faz no nosso cérebro, altera a nossa química do cérebro para condicionar a enxergar as coisas positivas. E as coisas positivas acontecem, gente. As coisas positivas acontecem o tempo todo. A gente só precisa ter olhos para ver, Passa por tudo bem. A fé cega e a fé raciocinada. Questão 982 do Livro dos Espíritos. Será necessário que professamos o Espírito e criamos as manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Se assim fosse, resposta dos Espíritos, seguir-se-á que estariam deserdados todos os que não creem, ou os que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria um absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que ele conduza. A crença no Espiritismo ajuda o homem a melhorar-se, fixando as ideias sobre os certos pontos futuros, apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta inteiramente o que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-os os atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas ninguém diz que sem ele não possa
ela ser conseguida. Então essa questão 982 do Livro dos Espíritos, eles falam assim: será que para a gente ter fé, a gente precisa ter manifestações, igual acontecia muito antes com as mesas girantes e tudo mais, né? Lembra aquela época que todo mundo falava, muito tempo atrás, quando Kardec começou a escrever, que tinha os fenômenos, né, em todo mundo? Então eles falam assim: será que é preciso isso para que a gente tenha fé? A resposta dos Espíritos é a seguinte: esse tempo já foi superado. A fé não se traduz mais a isso. Porque hoje a gente tem doutrina, hoje a gente tem livros, hoje a gente tem outras fontes de conhecimento, né? Então a gente precisa buscar essas fontes de conhecimento. Não é necessário mais manifestações divinas para que a gente acredite que exista um outro mundo. Bem como tem uma passagem também no Livro dos Espíritos, né, que fala dos falsos profetas. Eu achei interessante também, porque às vezes a gente tem fé, só que a gente não tem uma fé raciocinada. A gente acredita em tudo, a gente não faz um crivo na nossa cabeça, né? E na passagem, tem uma passagem do Livro dos Espíritos que fala também que os espíritos ruins também podem manifestar supostos milagres, né? Às vezes tem um espírito ou uma pessoa que está sendo influenciada por espírito e consegue manifestar milagres. A gente fala assim: isso não é de Deus? Todo milagre não é de Deus? Não necessariamente. Por isso que a gente precisa ter a fé raciocinada, porque não é só o milagre que está ali e precisa ser estudado, é preciso ser estudado também a postura da pessoa que está fazendo aqueles milagres, né? A gente vê várias religiões no mundo inteiro, vários grupos que se fecham e conseguem fazer uma lavagem cerebral em massa, e a gente olhando de fora fala assim: meu Deus, mas isso não faz sentido, isso não tem contexto, né? Eu acho que todo mundo já viu notícias, tem até nos Estados Unidos um grupo extremista assim, né? Tem outros países também, mas que as mulheres não têm voz, ou que só uma pessoa que é o profeta, e só ele que determina tudo, ninguém mais pode falar nada, porque ele é o enviado de Deus, ele faz o contato direto com Deus. As pessoas que estavam ali, a gente entende que eram todas necessitadas de algo, que faltava algo, né? Elas precisavam de alguma coisa para acreditar. E acreditando que aquela pessoa era enviada por Deus, que eram missionários de Deus, então elas acabaram levando tudo a ferro e fogo. E várias pessoas cometeram atos criminosos, inclusive com os próprios familiares, em prol de falsos profetas. Aí vem a questão: isso não foi há muito tempo. Isso foi há 5, 6 anos atrás, né? Será que há 5, 6 anos atrás a gente já não tinha o entendimento necessário para fazer uma avaliação dessa? Eu acredito que sim. Já não era mais uma época que as pessoas não tinham acesso a conhecimento, né? Mas por que condicionaram e deram força a essas pessoas? Por causa da falta de raciocínio, né? Então não basta só a gente ter a fé, porque a gente vai chegar lá do outro lado e falar assim: mas Deus, eu tive fé, eu errei, mas eu tive fé, eu errei por causa da fé. Aí os espíritos vão falar assim: mas você pensou? Você tentou ponderar sobre a situação? Ou você quis aferir alguma vantagem financeira? Ou você quis aferir alguma vantagem amorosa? Ou você quis aferir alguma vantagem de qualquer forma? Será que você ignorou os seus próprios instintos só para acreditar naquele conceito? Às vezes a gente precisa se perguntar isso, né? Porque de vez em quando a gente coloca algumas pessoas num pedestal tão alto, de achar que elas são umas divindades infalíveis, e a gente não faz esse crivo. A fé como força diante das provas. Questão 1009. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? A pergunta que foi feita. A resposta dos Espíritos: interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e pergunta-lhes se uma condenação perpétua motivada por alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, ainda quando 100 anos, em face de uma eternidade. Compreendeis bem essa palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperança, por causa de algumas falhas? O vosso juízo não repele semelhante ideia?
que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus tão terrível, cioso e vingativo, concebendo-se? Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como dever às suas criaturas? Não haveria contradição em lhe atribuir a bondade divina e infinita a uma vingança infinita também? Dizeis que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça, mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Aqui a gente está falando, essa foi uma resposta do Espírito Santo Agostinho, tá? Aqui a gente está falando do castigo eterno, que às vezes fica ainda essa percepção na nossa cabeça, né? Às vezes a gente ainda tem essa cultura, esse pensamento irrigado na sociedade. E por vezes, por mais que a gente estude, a gente continua com esse preconceito impregnado na gente, né? Eu errei, eu vou ter que pagar na mesma moeda, a gente pensa. Eu errei, eu vou ser condenado porque Deus vai me condenar ao fogo eterno, ao mármore eterno, né? Os Espíritos, eles vêm nos dizer, vêm nos dar essa explicação, que as penas, elas não são eternas, né? Até fala aqui, a doutrina da eternidade das penas, em sentido absoluto, faz o ente supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer-se um soberano que é muito bom, muito magnânimo, muito indulgente, que só quer ver apenas e gozos, futuros felicidades dos que o cercam, mas que ao mesmo tempo é cioso, vingativo, inflexível de rigor e que pune com castigo extremo as 3/4 partes dos seus súditos por uma ofensa ou uma infração às suas leis, mesmo quando praticada por aqueles que não conheciam. Imagina que alguém que pecou, cometeu um ato grave ao nosso ver, né, e a ver da pessoa, e ela não tinha entendimento sobre Deus. Ela não entendia, na percepção dela não existia um Deus. E ela pecou e ela começou a conhecer Deus. E ela vai achar assim, agora eu vou ser penitenciado para sempre por um crime que eu nem sabia que estava cometendo. Isso é justo? Essa é a justiça de Deus que a gente espera? Né? Não há aí uma contradição? Ora, pode ser Deus menos bom do que seria um homem? Outra contradição. Pois Deus, que tudo sabia, ao criar uma alma, se esta viria a falir ou não, ele pode, desde a sua formação, foi destinada à desgraça eterna? Seria justo isso? Seria racional? Como a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. O que eu gosto dessa passagem aqui é pensar o seguinte: a gente, na qualidade de pais, de mães, de irmãos, de parentes, né? Quando um familiar nosso fracassa, erra, comete um ato, eu estou falando de uma coisa séria mesmo, não estou falando de coisas pequenas no dia a dia não, de coisas sérias, né? De penas mais severas. A gente não fica triste? A gente não sofre? A gente não tem esperança que aquela pessoa melhore, que aquela pessoa progrida? A gente não fica sempre naquela expectativa de que a pessoa pode melhorar? Será que um pai, uma mãe, numa situação que perdeu um filho para as drogas, para o crime, se o filho fala assim: mãe, pai, eu quero voltar para casa, eu quero recomeçar, eu não quero mais fazer isso, eu quero mudar, eu quero ser outra pessoa, a gente não daria outra oportunidade? Porque nosso filho, nossa filha, nosso parente é uma pessoa que a gente criou, que a gente viu nascer, crescer, que a gente amou desde o princípio. A gente daria outra oportunidade, eu acredito que 98% daria uma outra oportunidade, né? E por que Deus faria diferente, se Deus é um pai para todos nós? Por que Deus faria diferente se Ele é melhor do que todos nós? A gente ainda não consegue ter um amor puro, mas Deus tem. Por que Ele seria ruim ao ponto de condenar a prisão perpétua, ao fogo eterno, uma pessoa que Ele ama, que Ele viu nascer, que Ele criou o Espírito?
Imagina, não é contraditório isso? Chega a beirar um absurdo, né? Por isso que fala que Deus não dá prisão perpétua. A gente reencarna para o nosso progresso, né? E por que é importante a fé nesse aspecto? Além da gente acreditar que existe uma reencarnação e que a gente vai poder se modificar, né? Que a gente vai poder ser pessoas melhores, do apoio que a gente vai ter do mundo espiritual, a fé é importante, aliada ao conhecimento, aliada ao raciocínio, né? Porque a gente entende que essa passagem é unicamente preciosa quanto todas as outras que virão. A nossa fé nos auxilia a suportar essas passagens de dor, sabendo que essa vida importa, assim como todas as outras que virão. Se eu tentar ser uma pessoa melhor nessa vida, na próxima vida, talvez eu não sofra tanto. Talvez eu não precise passar pelas mesmas coisas, pelas mesmas situações, vou ter experiências diferentes, né? E a gente vendo o adiantamento do mundo, a mudança do planeta, o resgate que está sendo necessário, a gente precisa entender que o nosso esforço aqui, ele tem razão de ser. Não é por nada, não é para nada. É muito triste quando a gente pensa assim, eu vou errar e vou queimar no mármore do inferno. Ou eu vou tentar ser uma pessoa boa e eu vou ser salva. Quer dizer que você nunca vai errar em nada na sua vida? A gente é 100% bom todos os dias, né? E pior ainda, essa fé de acreditar que não existe nada depois daqui, ela deixa as pessoas mais arrogantes. Perde a motivação, né? Porque você pensa assim, eu já errei, já maculei, já a minha chance, eu não tenho outra oportunidade. Se a gente pensar dessa forma, é muito triste. Fala, por que eu vou continuar se eu já vou ser queimado no mármore do inferno? Se Deus já sabe o começo, o meio e fim, o que eu estou fazendo aqui? Se Deus já sabe de tudo, estou fazendo o que aqui? Já está definido? Mas não, né? A gente tem a nossa fé, a gente tem o nosso livre-arbítrio do começo ao fim. E isso que vai impulsionar o nosso espírito a fazer uma trajetória melhor nessa vida. Questão 1009. A fé dá coragem para suportar as provas e consola nas dores, mostrando que tudo tem um propósito evolutivo. As dificuldades não são um castigo, mas oportunidade de crescimento e fortalecimento da fé. Fé cega e raciocinada, a fé sólida é aquela que se apoia na razão. Que é exatamente o que estávamos falando, né? Falamos tudo isso para quê? Precisamos raciocinar sobre a nossa fé. Precisamos raciocinar sobre o porquê das coisas. Não é só porque está escrito, não é só porque as pessoas falaram. Precisa fazer um sentido na nossa cabeça e no nosso coração para que aquilo se consolide. Para que a gente aumente a nossa fé. Para que a gente acredite de verdade. Até porque ninguém é robô aqui. Ninguém recebe uma programação e já vem estruturada certo, você vai fazer só aquilo. A gente tem os nossos pensamentos, né? A gente tem a motivação externa dos espíritos, dos bons e dos ruins. Com a fé solidificada, com a fé raciocinada, a gente tem uma base sólida para construir a nossa fé, para aumentar o nosso padrão evolutivo. A fé é diante das provas. A fé consola e dá coragem. Fé e equilíbrio interior. Conhece-te a ti mesmo. Esse é impactante, né? A verdade é que a gente busca o tempo todo achar culpados nas nossas questões, achar culpados para os nossos problemas, achar culpados para a nossa vida, para a nossa falta de fé. E a verdade é que os culpados somos nós mesmos, né? Nós somos a razão dos nossos problemas, só que às vezes a gente não quer enxergar isso. Às vezes é difícil se olhar no espelho e ver que a gente cria as situações, né? A fé e o equilíbrio interior. Questão 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal?
Um sábio da antiguidade vou dizer: conhece-te a ti mesmo. É uma passagem de Sócrates, tá? Concebemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um de conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Sócrates, como filósofo pensador, tinha muitas argumentações que hoje a gente acaba juntando com a filosofia espírita, Um acaba completando o outro. Por isso que é a fé raciocinada. Por isso que não é uma fé solta, não é uma fé de uma pessoa só, não é um ensino de uma pessoa só. São legiões de pessoas que passaram pela Terra e consolidaram esse conhecimento para que hoje a gente chegasse aqui e tivesse tudo preparado para nós. Imagina quanto tempo passou disso, quantas pessoas sofreram para que a gente pudesse ter hoje a informação que temos, Da perfeição moral, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao final do dia, interrogava a minha consciência, passava revista do que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever, se ninguém teria motivo para mim de se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava ser reformado. Aquele que todas as noites evoca todas as ações que pratica durante o dia, inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus, ao seu anjo da guarda, que o esclarecesse, grande força adquiria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. É uma passagem de Santo Agostinho também. Gosto muito de Santo Agostinho nesses aspectos, principalmente nessas passagens do Livro dos Espíritos, porque Santo Agostinho parecia meio psicólogo, Se a gente pensar a forma que ele falava, o comportamento dele, parecia de um psicólogo. Então, às vezes, a gente precisa ler mais os livros espíritas para entender um pouco mais. Dirigi, pois, a vós mesmos essa pergunta. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e que com objetivo procedestes em tal circunstância, sobre o que se fizeste alguma coisa que feita por outrem, censurais, sobre estas obras alguma ação que não ousarias confessar. Então, o primeiro crivo que Santo Agostinho fala, no final do dia, a gente precisa fazer uma análise, e perguntar: o que eu fiz hoje? Eu vou tentar pensar no meu dia de hoje, o que aconteceu no dia de hoje. Eu fiz coisas boas? Eu fiz coisas ruins? Eu poderia melhorar de alguma forma nas coisas que eu fiz? Teria alguém que poderia se queixar das minhas atitudes? Porque às vezes a gente acha que só fez coisa boa, a gente não enxerga o mal que a gente fez, porque a gente fica bitolado ali, A gente não quer se enxergar. Mas se eu pensar como um terceiro, pensar como meu colega, meu irmão, meu familiar, Será que a minha atitude de hoje, o meu comportamento de hoje, poderia ferir essa pessoa de alguma forma? Se eu estivesse nessa situação, isso seria legal? Primeiro passo. O segundo passo: se as coisas que eu fiz poderiam ser censuradas. Às vezes a gente quer justificar o nosso comportamento, os nossos pensamentos. A gente quer fazer uma justificativa de que aquilo é certo, que aquilo é errado, vice-versa. Mas eu tenho vergonha de falar o que eu fiz durante o meu dia? Se eu tiver vergonha de falar, já tem um ponto negativo, Já é alguma coisa que não está certa. Porque se eu tenho vergonha de expor alguma coisa que eu fiz, é porque talvez não seja tão bom. Perguntai mais: se aprováveis a Deus me chamar nesse momento, teriam que temer para olhar alguém ao entrar no novo mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? A gente sabe, quando a gente fizer a passagem, a gente vai para um outro plano, onde tem espíritos superiores. É verdade, dá medo? Pensou na tela lá no PowerPoint, mostrando para todo mundo os seus pecados? Parabéns! Você fez isso hoje? Eu também, Vai ser difícil. Mas a gente sabe que lá a gente não consegue esconder nada, Vai aparecer uma tela lá e falar assim: olha, essa é a sua vida. Olha as coisas que você... Não, eu fiz isso. Fez sim. Tal dia, tal hora, estava você lá fazendo aquilo que você falou que não fez, você jurou de pé junto que não fez. Será que se a gente fosse chamado hoje, a gente iria pensar sobre isso? Falar: olha, eu preciso melhorar, porque assim, por mais que eu esconda do mundo, das pessoas, dos meus familiares, Deus está vendo, os espíritos estão vendo. E o pior de tudo,
a gente vai ser exposta a essa vergonha depois. Né? Então a gente precisa pensar nisso, como é que a gente vai reagir lá do outro lado? Examinais o que pudeste ter a obra de Deus, dentro contra o vosso próximo, finalmente contra vós mesmos. As respostas mudarão, ou descanso para a vossa consciência, ou indicação de um mal que precisa ser curado. A verdade é que a gente sabe quando a gente está fazendo mal. A gente só não quer admitir, né? Mas a gente entende que a gente está fazendo mal. Alguma coisa no nosso corpo tenta alertar. Quando a gente pensa mal sobre as pessoas, né? Quando a gente profere palavras ruins, o nosso corpo, mesmo que a nossa consciência naquele momento queira negar aquilo vai voltar de alguma forma para a gente, até que a gente tome conhecimento disso, né? Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezei a opinião dos vossos inimigos. A gente fala, né? O que importa são só os amigos, né? O que os meus inimigos pensam de mim, problema deles. Não. Descobri isso também hoje. Porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca em vosso lado como espelho. Forte, né? A fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que um amigo faria. É verdade, quando a pessoa está próxima da gente, a gente não quer ser insensível, né? A gente quer passar a mão na cabeça e falar, não, mas você é legalzinho, no fundo você é bom. Só precisa trazer isso para a superfície. Aí vem o nosso inimigo jogar na nossa cara, fala assim, não, você não é bom. Você fez isso, fez aquilo. A gente fala, não, mas é meu inimigo, é porque ele tem ele não gosta de mim, ele não tem empatia por mim. Será mesmo? Né? A gente descobre nessas situações que às vezes a gente pode aprender muito mais com nossos supostos inimigos do que com os nossos amigos. Com este objetivo é o que ditamos no livro do Espírito. Muitas faltas que cometivemos nos passam desapercebidas. Se efetivamente seguirmos os conselhos de Santo Agostinho, interrogássemos mais a nossa miúde da nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitamos, unicamente por não persecutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. Né? A questão da fé, que fala aqui na passagem dos Espíritos, eu não sei se ficou muito claro, mas eu achei super interessante essas passagens. Porque, além do Espiritismo falar sobre a fé raciocinada, ela nos dá meios de melhorar a nossa fé. Quando eu faço essa análise, quando eu faço essa conversa comigo mesmo, não pode ser uma oração também? Eu não posso estar conversando com Deus e fazendo análise do meu dia e pedindo aos Espíritos que nos auxiliem, que melhorem as minhas faltas, né? Santo Agostinho fala isso, essa análise que ele faz não é uma análise só de acordar, olhar no espelho e separar do Espiritismo, não. É uma conversa com Deus, né? Eu estou conversando com Deus naquele momento que eu tenho de recolhimento e eu penso sobre a minha vida. E por que eu pensei nessa questão de fé? Eu estava pensando sobre todos os outros aspectos, né? Sobre todas as nossas reformas morais que a gente precisa fazer durante a nossa vida, durante o nosso processo de conhecimento do Espiritismo, do nosso estudo. E eu percebi que às vezes falta fé pra gente. Falta fé porque a gente acha que é intangível, que eu não vou ser perfeito agora, que tudo bem se eu não fizer isso nesse momento, que o tempo vai estar sempre a meu favor, né? E a gente percebe nessas passagens que talvez não. Por que eu preciso elevar minha fé? Eu preciso ter uma base sólida para poder me aprimorar, para poder trabalhar os outros problemas que há em mim. E se eu não tiver fé naquilo que eu estou fazendo, eu vou conseguir? Não. Eu vou desistir fácil, porque eu não acredito naquilo que eu estou fazendo. Se eu não acredito naquilo que eu estou fazendo, como é que eu vou manter meu aprimoramento moral? Como é que eu vou buscar a Deus?
Como é que eu vou destinar um tempo a pedir para Deus que me melhore, se eu não acredito naquilo que eu estou lendo, se eu não acredito naquilo que eu estou fazendo, se eu faço de forma mecânica, né? É falar aqui, a fé nos ajuda a manter a serenidade, esperança e confiança, mesmo em meio às adversidades. Se não fosse a fé, a gente não buscaria Deus ou qualquer outra entidade divina que acreditamos, né? Porque não acreditaríamos em nada, não buscaríamos nada. Primeiro passo. Se não fosse a fé, a gente não teria força para buscar ser mais resiliente. A gente precisa de fé para buscar resiliência, né? Fé de que algo existe, fé de que alguma coisa vai melhorar. Tá parado olhando para mim, já está acabando o meu tempo? Então tá bom. Por que a fé é necessária? E se eu acredito em Deus, por que nossa fé às vezes é tão pouca? Aí vem uma passagem que eu vi alguns dias atrás e que eu achei muito interessante, foi por isso que eu resolvi fazer esse tema. Aquilo me tocou profundamente, né? Porque falava assim, a gente fala que Deus é bom, que Deus é perfeito, que é o que fala aqui na parte, que Deus sabe de todas as coisas, que Deus sabe do começo, do meio e do fim. A gente vive repetindo isso. Por que no primeiro momento de crise a gente fala que Deus nos abandonou? Porque no primeiro perda que a gente tem, familiar, financeira, a gente fala que Deus foi ruim com a gente. Por que a gente condena Deus por esses atos? Será que a nossa fé é pouca? Será que a gente não tem fé que Deus faz sempre melhor para a gente? E se eu acredito que Deus tem um direcionamento da minha vida, se eu acredito que os espíritos de luz estão comigo, me auxiliando no meu caminho, por que eu duvido? Por que eu duvido de Deus? Porque eu falo que Deus não fez o bem para mim? Quando eu perdi aquela oportunidade de emprego, quando aquela pessoa se afastou, quando aquela pessoa ficou doente. Será que falta fé? Se eu realmente tivesse fé em Deus, como eu acho que eu tenho, eu ia duvidar de Deus nesses momentos? Porque às vezes a gente duvida, né? Às vezes a gente reclama, a gente fala, poxa, Deus me tirou isso, por que Deus fez isso na minha vida? Não falta elevar a minha fé? Aí pensando no outro aspecto, se minha fé não está tão alta, tão elevada quanto eu penso que está, eu sou merecedora da confiança de Deus? Isso me pegou bastante, porque a gente vem aqui, a gente frequenta, a gente reza, a gente chora, a gente pede para Deus milagres na nossa vida. E quando essas coisas não acontecem, a gente se rebela. Que filha mimada que eu sou! Eu sou mimada, porque eu não percebo que meu pai faz o melhor por mim. Então é isso que essa noite eu gostaria que todos nós estivéssemos aqui pensando nisso, né? Será que a gente está sendo mimado? Será que a gente está tendo fé, realmente fé em Deus, acreditando que Deus faz o melhor para a nossa vida? Que tudo tem um propósito de Deus? Para finalizar, meus irmãos, aplicaremos a nossa fé na perda dos entes queridos. Pode passar, por favor? Na doença, quando a gente sustenta a paciência, a confiança no tratamento, de que Deus fez o melhor por nós. Nos conflitos familiares, para inspirar a tolerância e o perdão. Na vida profissional, fortalecendo a honestidade e a perseverança. A fé espírita é a luz que não elimina as dificuldades, mas mostra um caminho para atravessá-las com coragem e com confiança. Né? Agora eu faço um convite a todos os que não praticam, os que não estão aqui nessa casa, né? Ao estudo do Evangelho e das orações de prece diária, de caridade, de amor, como meios, né, de fortalecer a nossa fé.
isso, meus irmãos, eu agradeço a presença de todos, que possamos continuar todos auxiliando no nosso progresso. E vamos finalizar com mais uma oração, vamos fechar os nossos olhos. Vai ter passo coletivo nesse momento. Elevamos nossos pensamentos novamente a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Agradecemos a todos os espíritos de luz que estão nessa casa, de amor e caridade. E finalizamos com a oração da nossa Santíssima Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa libertação. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Irmãos, quem vai ficar para o tratamento, por gentileza, permanecer sentado, tá? Para a próxima